Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Luz da Vida, nosso compromisso dominical no final da tarde do primeiro dia da semana, domingo. Que alegria que saber que você está aí do lado do seu celular, do seu televisor, do seu computador, para conosco nos próximos 30 minutos refletir assuntos da mais alta relevância para a nossa fé católica apostólica romana. Programa Luz da Vida, pela sexta vez, se debruça sobre o argumento do inferno. Inferno, um dos 4 novíssimos. Novíssimos são as últimas realidades que acontecerão com a aventura humana após a sua breve peregrinação nesta terra. São 4 os novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Ao tema da morte, já abordamos aqui, já dedicamos 29 programas. Ao tema do juízo, 65 programas. Ao tema do juízo, já dedicamos com 6 programas. E ainda tem muito pela frente. Continuando a argumentação dos 5 últimos programas, estamos investigando tudo o que Jesus disse, tudo o que Jesus ensinou sobre o inferno. Jesus falou, não foi poucas vezes sobre o inferno, Jesus falou muitas vezes sobre o inferno. Hoje nós vamos abordar uma das parábolas mais paradigmáticas do ensinamento de Jesus, a parábola das 10 virgens, parábola que só aparece num evangelho, o primeiro evangelho, o evangelho segundo Mateus. Peço a você que já memorize Mateus capítulo 25, versículos de 1 a 13. Vamos ler a parábola nesse primeiro bloco e já começar a tecer ainda no primeiro bloco algumas pontuações. Vamos perceber que nosso Senhor Jesus Cristo vai falar implicitamente, em oblíquo, não vai ser claro, mas obviamente que a frase que nosso Senhor vai dizer, a última frase é do noivo, quando o noivo chega e a porta se fecha e as palavras que as virgens que estão do lado de fora dirigem para ele. E a resposta de Jesus, a resposta do noivo, o noivo é Jesus, lógico. A parábola fala de si. Jesus, ao nos ensinar essa parábola, se identifica com o noivo. Jesus é o noivo. Então, essa frase de Jesus, no final da parábola, ela vai fazer alusão indireta, não explícita, à realidade do inferno. Então, vamos logo, sem demora, à parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que saíram com suas lâmpadas ao encontro do esposo. 5 delas eram tolas e 5 prudentes. Tomando suas lâmpadas, as tolas não levaram óleo consigo. As prudentes, todavia, levaram de reserva vasos de óleo junto com as lâmpadas. Tardando o esposo, cochilaram todas e adormeceram. No meio da noite, porém, ouviu-se um clamor. Eis o esposo, ide-lhe ao encontro. E as virgens levantaram-se todas e prepararam suas lâmpadas. As tolas disseram às prudentes: dai-nos de vosso óleo, porque nossas lâmpadas se estão apagando. As prudentes responderam: não temos o suficiente para nós e para vós. É preferível irdes aos vendedores a fim de o comprar para vós. Ora, enquanto foram comprar, veio o esposo. As que estavam preparadas entraram com ele para a sala das bodas e foi fechada a porta. Mais tarde chegaram também as outras e diziam: Senhor, abre-nos. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia nem a hora. Uma parábola cheia de mistérios, uma parábola cheia de enigmas, e vamos procurar aqui explicar os aspectos não claros, o significado de cada passagem, de cada expressão, de cada figura que aparece nesta narrativa. Primeiro, é uma parábola que trata do reino dos céus. O reino para o qual nós pressurosamente caminhamos.
O reino que pedimos que venha a nós quando recitamos o Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino, o segundo pedido do Pai Nosso. Reino dos céus que já é evidenciado com a presença de Cristo. Se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus já está no meio de vós. Essas palavras de Jesus já comprovam que o reino de Deus já é uma presença, já é uma evidência, já é uma realidade bem concreta, bem palpável, bem visível, com a presença de Cristo no meio dos homens. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aqui está o começo do reino, a irrupção do reino de Deus. 10 virgens. O número 10 é paradigmático. O número 10 tem um sentido de totalidade. Tem um sentido de completeza. Lembram dos 10 mandamentos da lei de Deus? São todos os mandamentos, tudo aquilo que nós devemos fazer para chegar ao reino dos céus. O número 10, na gematria, na simbologia hebraica, judaica e também cristã, significa totalidade. Portanto, 10 virgens. A totalidade de todos aqueles que têm alguma relação com Cristo. Todos chamados a esperar Cristo, a aguardar Cristo. É símbolo de toda a igreja. É símbolo de todos aqueles que aguardam a chegada do Senhor. E só aguarda a chegada de Jesus quem crê nele. Quem espera, homens da Galileia, porque estáis aí a olhar para o céu, esse mesmo Cristo que subiu, virá. Maranata, termina a Bíblia assim, vem Senhor Jesus. É o brado, é a expectativa, é o grande anelo dos discípulos de Cristo aguardar a sua chegada. Portanto, aqui nós estamos num âmbito bem restrito, o âmbito de quem reconhece que Jesus é o noivo de sua alma. Reconhece que Jesus é aquele que vem desposar a alma. Vem desposar a igreja e vem desposar a alma de cada pessoa. É o noivo, o noivo. 5 prudentes, 5 tolas. Aqui nosso Senhor Jesus Cristo faz uma divisão, não necessariamente para indicar que entre todos os discípulos de Cristo, esse número exato aqui são tolas, esse número exato aqui são prudentes. Não. Cuidado para não absolutizar dados de uma parábola que tem simplesmente o papel de denotar que dentro da igreja, entre os discípulos de Cristo, existem os solícitos e os desleixados, existem os atentos e os negligentes. 2 possibilidades. Ou você está acordado ou você está dormindo. Ou você brinca com o momento presente ou você está atento. Não há 2 alternativas. Na carta que o Senhor Jesus dirige ao anjo de Laodiceia, o que é que ele diz lá no capítulo 3 do Apocalipse de São João? Conheço tua conduta. Tu não és frio nem quente, tu és morno, nem frio nem quente, e porque és morno, nem frio nem quente, estou para vomitar-te da minha boca. Bem, com relação a Cristo, ou você é frio ou você é quente. Não existe meio termo. Ah, eu quero ficar em cima do muro, porque em cima do muro eu vejo de um lado e vejo do outro. Bobão, bobão. Não existe isso na Escritura, não. Ou você é frio para Jesus, ou você é quente para Jesus. Ou você é a favor dele, ou você é contra ele. Quem não está comigo, está contra mim. Quem não ajunta comigo, dispersa. Oh, que frase contundente, ou que frase radical. Esse é o Jesus. Portanto, com relação à expectativa de sua vinda, ou existe prudência ou imprudência. Ou existe vigilância ou existe dormência, vamos dizer assim, que é o oposto de vigilância. É dormir, é brincar, etc. Então não existe mais ou menos vigilância, uma vigilância que cochila ou um cochilo que vigia. Nós não temos essa capacidade de dormir com os olhos abertos. Qual é o animal que dorme com os olhos abertos? Não sei se é o leão, não sei qual é o animal que dorme com os olhos abertos, mas tem. Na natureza tem. Dorme assim, com os olhos abertos. Não, muito curioso isso, mas os seres humanos não têm essa capacidade. Ou você está dormindo ou você está acordado. Pois bem, 2 possibilidades. Agora vem uma realidade que elas carregam consigo, tanto as tolas como as prudentes. Elas carregam lâmpadas com óleo.
O óleo é no bornal, numa sacolinha, numa mochilinha aqui do lado. A lâmpada, ela é segurada aqui na mão. Uma ânforazinha, não é? Uma ânfora do tipo antigo, enfim, não nos moldes atuais. Normalmente era de barro, com um orifício para você colocar o óleo, e você queimava o óleo e saía a luz, o óleo queimando, isso iluminava o recinto. Então, tomaram óleo consigo e suas lâmpadas. Tomando suas lâmpadas, as tolas não levaram óleo. Saíram com suas lâmpadas ao encontro do esposo. As 10 virgens, as 10, saíram ao encontro do esposo. A expectativa da vinda de Jesus, da chegada de Jesus como noivo, é a expectativa de toda a igreja, de todos os discípulos de Cristo. Como você se imposta nessa expectativa, aí é que são elas. E a gente vai ver aqui duas posturas completamente diferentes. Vamos agora ao significado da lâmpada e vamos ao significado do óleo. A lâmpada significa o quê? O brilho da lâmpada significa o quê? E o óleo significa o quê? A resposta é dada pelas próprias palavras de Jesus. Me permitam, com relação primeiro à lâmpada, ao brilho que ela possibilita, Mateus capítulo 5, versículo 16. O que significa a lâmpada? Brilhe vossa luz diante dos homens, para que vendo vossas boas obras glorifiquem o Pai que está nos céus. Pronto. A lâmpada brilhando simboliza as boas obras. Aí vocês já vão entender porque as virgens prudentes, quando as imprudentes perguntam, dá um pouquinho do óleo. Não, pode não dar para mim e para você. Sabe por quê? Porque boas obras, ou você faz por você, ou ninguém faz por você. Não existe isso de dizer, minha mãe é uma santa, faz muita caridade. Ela faz tanta caridade que eu não estou obrigado a fazer nenhuma, porque o que ela faz vai me levar para o céu. Nem pense isso. Tire o cavalinho da chuva. Você que tem uma pessoa muito santa, que provavelmente vai para o céu, tomara que vá, não pense que porque você tem uma pessoa santa na sua família, que as atitudes dela serão suficientes para levar você para o céu. Então, que fique bem claro o que significa a lâmpada. Mateus 5,16. Brilhe vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Lâmpadas acesas, boas obras. Isso é que, no frigir dos ovos, vai decidir se você vai entrar na festa de casamento ou não. Está terminando o primeiro bloco, não saia daí. No segundo bloco, vamos ver o que significa o óleo. Até logo mais. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado por ter permanecido conosco. Depois desse breve intervalo, está começando o segundo e último bloco do nosso sexto encontro, programa Luz da Vida, dedicado ao argumento do inferno. Inferno, um dos 4 novíssimos. Novíssimos são as últimas realidades que acontecerão com a natureza humana após a sua breve peregrinação aqui na Terra, e são 4 novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Ao tema da morte dedicamos 29 programas, ao tema do juízo 65 programas e ao tema do inferno com 6 programas. E vamos ter muito mais ainda pela frente. Tema difícil, tema delicado, tema doloroso, tema pavoroso, tema horroroso. No primeiro bloco nós explicávamos a parábola das 10 virgens, as 5 prudentes e as 5 imprudentes. Por que 10? Por que 5 de um lado, por que 5 do outro? E qual o significado da lâmpada? Já explicamos, Mateus 5,16. Brilhe vossa luz diante dos homens, para que, vendo vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Esperando o esposo, temos que estar com as lâmpadas acesas, a lâmpada das boas obras. Elas é que vão definir o nosso destino eterno, se vamos entrar na sala com um noivo para participar da felicidade sem fim, ou não. Agora, vamos tratar do óleo. Sim, porque no versículo, o texto clássico, o texto parábola das 10 virgens, Mateus capítulo 25, versículos de 1 a 14.
5 delas eram tolas e 5 prudentes. Tomando suas lâmpadas, as tolas não levaram óleo consigo. Já sabemos o que significa a lâmpada, as boas obras. E o óleo? O óleo significa o quê? Vamos ao capítulo 4 do Evangelho segundo Lucas. Na sinagoga de Nazaré da Galileia, Jesus, o jovem rabino, depois de ter sido batizado, vai à sinagoga em dia de sábado, pega o rolo da lei, do livro da lei, o livro do profeta Isaías, e lê Isaías 61, de 1 a 2. Aqui está a explicação para o óleo. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. E enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. O Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque me ungiu. A unção, o óleo é a realidade com a qual se unge uma pessoa. O óleo é símbolo do Espírito Santo. O Espírito do Senhor me ungiu. A unção do Espírito Santo. Portanto, lâmpadas com óleo. As boas obras sob as moções, sob as inspirações do Espírito de Deus. Óleo, símbolo do Espírito Santo, vida no Espírito, que se evidencia nas boas obras. Pronto. Aqui está o que se deve ter em quantidade suficiente, sem negligência, na expectativa da vinda do Filho do Homem na condição de esposo. Ora, não trazer óleo consigo significa o quê? Uma vida não no espírito, mas uma vida na carne. E essa contraposição às obras da carne, às obras do espírito, uma vida carnal, o homem terreno em oposição ao homem espiritual, São Paulo faz muito bem essa contraposição, duas realidades absolutamente incompatíveis. Quem vive pelo Espírito de Deus deve se deixar guiar pelo mesmo Espírito de Deus. A vida segundo o Espírito, temática que é muito desenvolvida nos capítulos 4, 5 e 6 da carta de São Paulo aos Romanos, sobretudo quando ele disserta longamente sobre o tema da justificação. O capítulo 6 é clássico, é sobre a ação do Espírito Santo no batizado, a ação do Espírito Santo no sacramento do batismo e por aí vai. Então, que fique claro o que significam a lâmpada e o óleo. Voltemos então agora a Mateus capítulo 25. Tomando suas lâmpadas, as tolas não levaram óleo consigo. Ou seja, não quiseram viver segundo o Espírito, mortificando suas paixões, renunciando às obras da carne, lutando contra suas tendências desregradas, mas preferiram uma vida não no Espírito Santo, mas no espírito de porco. Ficou claro? Avancemos. As prudentes, todavia, levaram de reserva vasos de óleo junto com as lâmpadas. Vasos de óleo, o Espírito do Senhor repousa sobre mim porque Ele me ungiu. E as lâmpadas, brilhe vossa luz diante dos homens, para que, vendo vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Prudência significa isso. Já produzi boas obras, mas necessito sempre de viver na graça do Espírito, na vida segundo o Espírito. Caso contrário, essas boas obras que eu já pratiquei não me levarão para o céu. Elas evidenciam verdadeiramente a vida no Espírito. Mas essa reserva significa a constante unção do Espírito, a constância na vida da graça, na vida do Espírito Santo. Vida segundo o Espírito. O apóstolo Paulo, já fiz alusão a esse texto clássico, e aqui eu evocaria, como já disse a vocês, no capítulo 6 da carta de São Paulo aos Romanos,
é um tema muito desenvolvido por ele. Fostes sepultados com ele na sua morte pelo batismo, para que, como Cristo ressurgiu dos mortos pela glória do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Romanos capítulo 6. Todo o capítulo 6, todo o capítulo 5 também é um longo tratado de pneumatologia, isto é, tratado sobre o Espírito Santo. Remeto você depois a uma leitura atenta para compreender o que significa a vida segundo o Espírito Santo. Então, as prudentes não levaram óleo consigo. As prudentes levaram. Tardando o esposo, cochilaram todas e adormeceram. Cochilo e dormência. Uma possibilidade para todos que estão a caminho. Aqui, penso que o cochilo e o ato de dormir não significam necessariamente o cansaço físico. Aqui estamos numa parábola. Mas significam, digamos, aqueles interstícios em que você, mesmo sendo prudente, que não pode 24 horas por dia estar na presença do Senhor, porque as atividades do dia a dia exigem, demandam de você uma atuação, uma dedicação, etc. Mas você acaba cochilando, isto é, você acaba negligenciando as suas obrigações com relação à lâmpada, boas obras, e com relação ao óleo, ao Espírito Santo. Em todo caso, tanto as prudentes como as imprudentes cochilam e acabam dormindo. É o caráter de quem, por algum momento, acha que o Senhor está demorando. Está tardando, aliás, tardando o esposo. O conceito de tardar é muito relativo. O apóstolo Pedro diz numa de suas cartas que para Deus 1000 anos são como um dia que passou. Para Deus não existe tarde, não existe manhã, não existe noite. Não existe rapidez, não existe demora. Essas categorias são nossas, nós que estamos sujeitos ao tempo. Em todo caso, a ilusão de que Jesus está tardando leva-nos, por vezes, a cochilar, a negligenciar, a não rezar devidamente, a não estar atento quanto à sua obrigação de aguardar devidamente a chegada do noivo. As virgens se levantam, todas depressa preparam suas lâmpadas. Ouve-se um clamor, o noivo, o esposo está chegando, ide-lhe ao encontro. As tolas dizem às prudentes, atenção, um pedido maluco. Dai-nos de vosso óleo, porque nossas lâmpadas se estão apagando. Ah, mas elas não deram, faltaram com a caridade? Não, porque eu já expliquei para vocês ainda há pouco. Se a lâmpada é sinal das boas obras e o óleo é símbolo do Espírito Santo, o Espírito é dado à pessoa, não aos seus representantes. A sua relação com o Espírito Santo é pessoal, é intransferível. Se você não tem esse óleo, se você não se abre ao Espírito Santo, ninguém pode, por você, agir segundo o Espírito Santo. Viver segundo a graça do Espírito. Viver na presença do Espírito. Viver regido, motivado, impulsionado, revestido do Espírito Santo. Por isso a resposta das prudentes foi correta. Não temos o suficiente para nós e para vós. É preferível irdes aos vendedores a fim de o comprar para vós. Isto é, a unção que o Espírito Santo confere a uma pessoa não exime aquela outra pessoa de também ela fazer uma experiência pessoal, única e intransferível do Espírito Santo. Ah, mas fulano é ungido, certo? Ele. Os méritos serão deles. Você ou busca o Espírito e faz a sua parte e se torna dócil ao Espírito Santo, ou aquele óleo que foi derramado sobre ela não vai servir para você, não é suficiente. O Espírito dá os seus dons, os seus carismas a quem Ele quer, da forma que Ele quer, na medida que Ele quer. A relação com o Espírito, com cada pessoa, é única e intransferível. Vão comprar. E elas, enquanto vão comprar, vem o esposo, entram com ele para a sala das bodas e é fechada a porta. Fechada a porta, a hora da morte, onde ninguém pode mais mudar a condição da sua alma quando o noivo chama. Porta fechada,
Ao céu não terão acesso essas imprudentes, essas pessoas que não quiseram viver segundo o Espírito. Mais tarde, tarde demais, chegaram também as outras e diziam: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Não é aqui o conhecimento no sentido intelectual, mas no sentido espiritual. Disse que uma pessoa conhece Deus quando faz parte de sua vida, quando vive na intimidade com Ele. Cristo não conhece aqueles que não quiseram conhecê-lo, porque não tiveram o Espírito, porque desprezaram, porque fizeram pouco caso da unção, do óleo, que é a vida no Espírito Santo. Não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia nem a hora. Não vos conheço, isto é, a porta está fechada, aqui vocês não entram. Lógico que nessa frase de Jesus, no versículo 12, está implícita a realidade do inferno, porque quem não entra para a festa, para a sala, para as bodas, é porque só resta outra alternativa, a infelicidade eterna, a condenação eterna. Uma grande semana para você, até o próximo domingo, se Deus quiser.